O Júnior tem uma expressão interessante. Quando a gente tem uma série, ele fala que às vezes existem sermões, palavras que são fora de série. Mas nenhuma pretensão minha, só porque ela não está na série, ok? Então essa é mais uma desses sermões fora de série, mas que na realidade eu acho que acaba reverberando, exatamente porque eu tenho certeza. Igreja, Deus tem falado conosco. Deus tem falado conosco. Passaram-se 4 domingos em janeiro. Estamos aqui já no 1º de fevereiro, já falta 11 para acabar. E nesses 4 domingos primeiros eu tenho certeza, assim, como que Deus falou com a gente. Através da sua palavra, através das canções que vieram assim, de encontro com a palavra, manifestações de Deus mesmo, as reverberações que os irmãos têm falado, falando sobre o tema que a gente trabalhou, que era metas e propósitos, né? E Deus tem falado, queridos. Existe uma sequência, né, como o Júnior estava falando agora. Existe uma sequência nos temas, ou até nas foras de série, inclusive lá no Ministério Infantil. Sempre uma coisa pensada para que de domingo a domingo a gente viva aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Mas a gente tem consciência, irmãos, que se não for pela unção, se não for pela palavra de Deus, esse movimento é mecânico. Então eu quero mesmo assim incentivar vocês. Estejam aqui, sempre que puderem estar, para ver esse movimento do que Deus tem falado e feito conosco aqui. No último domingo, a gente teve a visita ilustre do Vitor Fontana. Foi uma bênção, foi muito bom ter ele aqui com a gente. E ele estava falando, encerrando, então, esse tema de metas e propósitos. E aí ele partilhou sobre Mateus 28, finalzinho de Mateus, especialmente o versículo 20, que é o que eu sempre, quando vou ler o Evangelho de Mateus, não vejo a hora que chegue, quando ele fala: e estarei convosco todos os dias. Eu estou sentindo que está oscilando um pouco o volume. Vocês estão me ouvindo bem? É que como eu estou atrás das caixas, beleza. Se faltar som, vocês me avisam. E ele estava falando exatamente sobre um trecho onde os discípulos, no finalzinho do capítulo, depois de todo o background, depois de tudo que já tinham vivido com Jesus, de tudo que eles tinham vivenciado de coisas poderosas, a gente vai citar um pouco disso mais para frente. Mesmo assim, eles estão se sentindo despreparados e em dúvida com a ordem que Jesus dá. O texto fala isso. Alguns ficaram em dúvida. E aí eu estava falando com o Júnior, que quando ele falou isso, me veio assim, ele ficou usando expressões, né? Será que é Pedro, aquele que estava fitando os olhos de Jesus? O Natan está falando que lembrou do Pedro na hora. Quando estava fitando os olhos de Jesus, e aí a fé baleou, ele afundou, ou qualquer outro deles. Eu pensei no seguinte deles. Eu vou falar aqui uma frase e vou pedir para vocês completarem. Pode ser? É assim, ó. Eu sou como tananã. Tenho que ver para crer. Eu sou como? Eu pensei nele. Tenho que ver para crer. Tomé é um desses 12 discípulos de Jesus, um dos apóstolos, mas que tem uma fama internacional de ser reconhecido como o maior exemplo de incredulidade, aquele que tem que ver para crer. Sinônimo de ceticismo. Como um apóstolo pode ter, né, essa visão? É interessante. Você sabe que ele é padroeiro da Índia? Obviamente, na Índia ortodoxa, de fé católica. Mas os cristãos lá têm um apreço por Tomé. E olha que eles são um povo que acredita em muita coisa, né? Mas aqui, então, para mim, ficou isso, Tomé. Aí o que aconteceu foi que nada é por acaso, né? Eu saí de férias 5 dias. E aí eu peguei um livro chamado Toque em Suas Feridas. Toque nas Feridas, de Tomás Halick. Então, na verdade, aqui eu vou fazer uma partilha do que esse livro falou para mim nas minhas pequenas férias, baseado nesse personagem, que eu acho que eu não preciso sair em defesa dele, porque Jesus já fez isso, mas que tem muito a nos ensinar. Muito, muito mais para além de partilhar o que Deus tem falado no meu coração, esperando da mesma forma que Ele fale ao seu. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor fale conosco, meu Pai. Que a Tua palavra fale. Que Teu Espírito aqui tenha liberdade e visite os corações. Que os corações estejam abertos. No nome de Jesus. Amém. Vamos para o texto? Eu quero ler com vocês João 20,
de 24 a 29, eu vou ler na NVI. Você acha que dá para colocar, Aninha? Então, João, capítulo 20, de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que na verdade quer dizer gêmeo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, aquele que tinha sido ferido com a lança, eu não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali. Tem traduções que vão dizer 8 dias. E Tomé estava com eles dessa vez, apesar de estarem fechadas as portas. Detalhe importante dessa narrativa. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu Deus, e Deus meu, porque me viu, você creu, disse Jesus. Bem-aventurado os que viram e creram. Frisar aqui. Era domingo. Era domingo. Oi? Bem-aventurados os que não viram e creram. Obrigado. Olha só que atenção aqui dos meus irmãos. Sempre é muito, muito importante que a gente se situe no texto e entenda qual é o contexto, não é? Ter essa inter-relação das circunstâncias que acompanham o fato. Então eu quero falar um pouquinho de Tomé. Tomé é um dos 12 discípulos. Existe uma lista bonita lá de Mateus, capítulo 10, no versículo 3 aparece lá entre os 12, Tomé. Tomé era um homem leal, era um homem zeloso e também destemido. Quando Jesus foi para a Judéia, em detrimento da morte de Lázaro, um grande amigo dele, ele é avisado da morte, vocês vão se lembrar da história, para quem lembra é assim, ele é avisado que Lázaro tinha morrido, e aí ele fala: eu vou até a Judéia. O problema é que naquele momento histórico, naquelas circunstâncias, ir para a Judéia já era... E os discípulos ficaram morrendo de medo disso. O texto diz assim, olha: vamos voltar para a Judéia, disse Jesus. Os discípulos disseram então: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. E mesmo assim, você vai voltar para lá? Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Passando um pouco mais para frente, o texto vai dizer assim: então Tomé, chamado Dídimo, o gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos também com ele, para morrer com ele. Independente do que ele acreditava sobre essa história, independente do que for, o único que se levanta nesse momento é Tomé e fala: a gente vai com ele e vai até o fim. Se ele for morrer, a gente morre com ele. Amigo, leal, zeloso, destemido. Ele era um homem prático também, um homem focado. A verdade é que mesmo a gente que depende, às vezes, de ter muito foco, eu sou um deles, para até ler direito o texto, manter o foco, às vezes a gente precisa entender o que está em volta. Por que eu estou falando isso? Ele era um homem focado. Mas aí então Jesus, já um pouco antes de ir para o céu, ele diz o seguinte: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar algum lugar para vocês. Vai ter lugar para todo mundo, é isso que Jesus está querendo dizer. Quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé, porém, disse-lhe: Senhor, a gente não sabe para onde vai. Guia 4 rodas, WhatsApp, Google Maps, rola aí, porque eu quero ir onde o senhor vai, mas eu não sei. Então,
A gente vê que se trata de um homem focado, prático, leal de novo, porque ele se manifesta em dizer: eu continuo te seguindo. Veja, não é a mesma expressão? Eu vou te seguir onde o senhor for. Eu acho que é isso que o texto quer dizer mais para a gente. Ao mesmo tempo que também mostra que quando a gente tem o foco muito grande por conta de algumas tensões internas, a gente pode perder o contexto. São esses poucos apontamentos que a palavra de Deus tem sobre quem era Tomé, um dos 12. Agora, quando a gente fala um dos 12 discípulos, isso quer dizer muita coisa. 12 pessoas absolutamente diferentes, de lugares distintos, ofícios diferentes. Eu lembro muito bem, acho que o Júnior vai lembrar, quando a gente tinha aqui a famosa EBD, para quem não sabe, quer dizer Escola Bíblica Dominical. A gente fez um estudo, um desses que a gente fez, passando sobre a vida dos discípulos. E eu lembro que a gente conversava a respeito, e assim, se existe algum grupo de pessoas onde o currículo está totalmente errado para a função, eram os 12. Não eram catedráticos, não eram teólogos, não eram do ramo sacerdotal, mas eram de tudo que é jeito que você possa imaginar: pescador, sindicalista, publicano, gente ligada ao governo do Império Romano, gente ligada ao Império e gente ligada aos sacerdotes, gente aquém deles, gente que falava muito, gente que falava pouco, pessoas extremamente opostas. Assim também como nuances, de crenças religiosas até, de ordem política também, consideravam-se assim opostas. E Jesus coloca os 12 juntos. Falar 12 apóstolos é algo que exige assim uma atenção daqueles que são cristãos. Mas eles tinham algo em comum. Ainda um desejo incipiente, mas apaixonado de seguir Jesus. Assim como a gente, às vezes. E de uma forma altamente privilegiada. Isso, talvez, é o que mais me salta aos olhos, o que faz desses homens apóstolos, convidados pelo próprio Mestre. Me segue? Vamos junto nessa jornada? Tem mais espaço para essa corda que está no pescoço. Topa? Mas quer ver coisas que nenhum outro homem vai ver? Quer sentir, entender e ver coisas que nenhum outro homem na história vai ver? O clã dos 12. O clã dos 12. Tomé fazia parte deles. Aliás, aqui um parênteses. Esse convite foi estendido para mim e para você também. O mesmo convite. Para fazer parte desse seleto grupo. João 17. Oro por esses. Mas não somente por esses. Mas para aqueles também que vão vir e crer em mim. Jesus fazendo uma oração pelos próximos discípulos que viriam. E aqui estamos nós, pela misericórdia do Senhor. Que alto privilégio. Eu e você somos convidados a participar desse clã. Eles seguiram então a Cristo, caminharam com Cristo, dia a dia. Que privilégio. Tornaram-se parte, então, dessa coisa histórica chamada 12 Apóstolos. No Evangelho de João, no capítulo 21, 25, Jesus diz, aliás, o texto diz, que todas as coisas que ele fez fossem escritas. Todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, todas as coisas fossem escritas, não haveria espaço suficiente no mundo para armazenar os livros, para conter tudo que Jesus fez. E esses 12 homens viram tudo isso. Imagina como que era a memória deles. Imagina como era o coração deles. Imagina o que era acordar e viver com Jesus todos os dias. Esse convite é para mim e para você ainda. Ainda dá para entender o que significa isso e ser movido no nosso dia a dia como um seguidor de Cristo. Experimenta na sua vida o que é acordar com Ele, o que é ir para o trabalho com Ele, o que é ser surpreendido com Ele.
O que é conhecer outras pessoas na mesma fé. O que é unir forças para ver o nome de Cristo acima de todo lugar. Ainda é assim. Tomé estava lá. Porém, aconteceu algo importante, muito importante, que dá todo sentido para o texto que a gente leu. Que dá todo sentido para essa questão da ferida, das marcas do prego. Eu sei que vocês sabem, mas eu vou falar aqui. Eu tento me permitir surpreender pela força do que é a mensagem do Evangelho. Do que é Jesus ter vindo à Terra. Do que é Jesus estar aqui agora e do que foi que aconteceu para que a gente pudesse estar aqui. E eu quero então partilhar com vocês. Aconteceu algo que na verdade estava sendo previsto há muito tempo nas próprias Escrituras. E Cristo, na caminhada do dia a dia, várias vezes deu sinais do que ia acontecer. Mas eles não imaginavam que ia ser com tamanha força, não imaginaram que eles iam presenciar diante dos seus olhos. Eu acho que eles não imaginavam, ou calcularam, que tamanha atrocidade de um assassinato vil, sanguinário, pudesse gerar deles, e gerar neles, tamanha desolação, perplexidade, terror, de estremecer a fé de qualquer cristão. Por mais que eles tivessem sido avisados, e eles conheciam a palavra de Deus, por mais que eles tivessem conhecido e andado com Cristo, eles não imaginavam, talvez, o que fosse acontecer. Ou talvez imaginavam que sim, ele sendo o Filho de Deus encarnado, apesar de ele falar que ia morrer e sofrer, e tudo o que ele disse, o que estava na Bíblia, na hora H, eu acho que eu e você, quando eu era criança, eu sempre conto isso aqui perto da Páscoa. Eu lembro que o Natan tinha acho que 4, 5 anos, e aí era sexta-feira. Quando a gente fica na cama um pouquinho até mais tarde. E aí a gente lembrou que era sexta-feira santa. O Natan acordava cedo. Ele veio para a nossa cama, aquela coisa gostosa de molequinho de 4, 5 anos na cama. E eu estava com a Bíblia na mão para ler a paixão de Cristo. E eu li o texto de João. E comecei a ler aqueles pequenos detalhes. A Bíblia, ela expressa muito do que é a crucificação, mas ainda não chega nem perto do que foi a atrocidade. E aí eu li, o Natan começou a ficar emocionado e depois ele ficou irado. E ele pulou da cama e saiu correndo para a sala. Não podiam ter feito isso com ele. Não podiam. Entende por que a gente tem que ser como uma criança? Porque é esse sentimento que tem que vir na gente, sim. Então, na hora H, eu acho que os discípulos pensavam. Eu fiquei me deixar a minha imaginação funcionar. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis. E eu fiquei imaginando assim, como aqueles elfos que têm uma flecha, e Deus manda vir anjos como aquele, e começa a dar flechada nos romanos. Acabou! Que sofrimento nada, e Jesus se transforma num cara gigante e forte. Não foi assim. Puxa, pensa comigo. Olha o que eles viram durante a trajetória deles com Cristo. Por que eles não iam pensar em nada diferente disso? Diante de tantas maravilhas. Por que do céu não veio, então, esse exército poderoso de anjo? Para acabar com essa barbárie. Com aquele show de horror que eles estavam vendo, que eles não aguentavam mais. Com requintes de crueldade que nunca antes na crucificação se tinha visto. Em sua maior imaginação, não imaginavam que eles iam ser testemunhas daquilo. E pasme, foi pior. Foi pior ainda do que eles estavam achando que estava já. Porque era meio-dia e ficou de noite, um breu. Não tinha luz elétrica, não tinha luz de emergência. E por 3 horas ficou assim. E alguns ali perto, outros longe, outros já tinham corrido de medo.
E ele insistia em não morrer. Depois de toda a barbárie, depois de tudo que sofreu, ele ainda se mexia, porque ele ainda dava sinais de vitalidade. 3 horas sangrando, sofrendo, padecendo de dor. E quando parecia que ele tinha desfalecido por completo, ele reúne um fio de energia, na mínima força que ainda tinha nas suas entranhas, e manda para cá. E sem microfone. E o texto diz, grita. E grita bem alto. Se você já viu alguém às portas da morte, como é que ele conseguia ter essa força? E ele brada, diz a palavra de Deus, em alto som. Foi muito mais alto que eu falei aqui. E ele nem tinha força mais. Foi a última frase que ele fala. Foi um grito de dor. De uma angústia real, claro, como um ser humano, como ele tinha que ser. Para ficar perto de mim, de você. Para ser como um de nós. Mas não de desespero. Eu vou dizer o porquê. Eu acho que alguns judeus, os catedráticos que conheciam muito a Bíblia, e estavam ali na primeira fileira para ver o sofrimento desse homem, aqueles que pediram por isso, que escolheram Barrabás, os líderes estavam ali na frente, eu quero acreditar nisso. E eles ouviram essa frase, pode ser que na memória deles, alguns até tinham feito a meditação. No saltério estava escrito isso. O Salmo é 22. E é Davi que escreve falando dele. Gente, presta atenção nessa parte. Porque Davi, no Salmo 22, fala no primeiro versículo, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? E esse salmo é comprido. É um daqueles salmos que eu quero ver logo acabar no 4:5 e falar da glória de Deus, mas ele continua falando do sofrimento dele, vocês sabem. É muito interessante, porque eu acho que de propósito, muitos dos salmos a gente não sabe exatamente qual período da vida de Davi isso foi escrito. Pode ser quando Saul estava perseguindo ele. Ou pode ser no final da vida, que eu acho que tem muito mais a ver aqui, talvez, no sentido, quando um filho toma, num golpe de Estado, o seu poder, e eles têm que sair na calada da noite, fugido de Jerusalém, no meio do caminho, um homem chato pra caramba, taca a pedra nele o tempo todo e chama ele de tudo que tem de pior. Inclusive citando o adultério dele. É por isso que você está aqui. E nananã. É interessante porque o grande amigo, Jonathan, estava do lado dele, e eu acho que ele não estava aguentando mais, ele já estava com a mão na espada, falando, Davi, meu rei, a hora que o senhor falou, eu vou lá e eu corto a garganta desse cara. Ele fala, deixa. Se ele está aí é porque é da parte de Deus, a maturidade do rei lá na frente. Deixa eu aguentar isso aí. Aguenta comigo aqui. O salmo foi escrito por Davi num momento de absoluta desolação dele, de perseguição, de vergonha diante dos seus inimigos. Ele fala exatamente a mesma frase. Jesus repete essa frase. É um desses salmos proféticos. Sim, lá no final, 13 ou mais para frente do salmo, existe uma palavra de grande esperança e de glória sobre a visitação de Deus. Mas é muito interessante porque a gente vê exatamente o que era para acontecer. Jesus incorporando um momento não de grande glória do rei Davi, que ele teve vários, mas o pior momento de rei Davi. Jesus estava na cruz para viver os nossos piores momentos. Para ser cúmplice dos nossos piores momentos. Então, após ser ridicularizado, chacoteado, rirem da cara dele, ele reclama de sede. Então, o tal de sopo, que era uma planta que parecia um cotonete gigante embebido no vinagre, para cessar a sede dele. Aquilo toca os lábios dele. E ele dá um último suspiro e diz, está feito. Está consumado. O detalhe é que o hisopo era para tocar as feridas dos leprosos, para purificá-los.
Lepra é o quê? Chaga, ferida. O sopo era o que tinha que estar nele mesmo. E é dessa forma, então, que João descreve o que aconteceu, mais um dos 12, naquela tenebrosa sexta-feira. Sexta-tarde, final do dia. Véspera do Shabá, o horário sagrado deles. Pior de todos. O Shabá para esquecer. Jesus foi sepultado. Os seus discípulos procuraram, então, daí um lugar seguro. Falaram, gente, bora. Os 11 se reúnem, Judas já não estava mais ali entre eles. Eles acham um lugar, eu fico imaginando, um beco. Para quem já foi para Jerusalém, tem um monte de ruazinha assim, assado. Foi naquela mais labirinto que tinha, achou aquele canto. Tem chave. Tem chave aqui. Arruma a chave. Se trancaram por dentro, ali ficaram. Sexta-feira, final do dia. O Shabá deles foi ali. Também Tomé estava lá. Nessa perplexidade que está se instaurada naquela sala. Uma dissonância cruel de pensamentos, então, começa a invadir o coração desses homens. Aliás, desde o começo do sofrimento. Um paradoxo de sentimento. Vou aqui citar alguns para vocês. Porque a conta não estava fechando. A conta não estava fechando. De um lado, o Cristo altivo, e ao mesmo tempo humilde, mas que falava com poder, com autoridade. Que calava a alma e acolhia também ao mesmo tempo a alma das pessoas. Ah, como era bom ouvi-lo. Ou sobre as bem-aventuranças. Ou quando ele falava que ia ter um lugar para mim junto com os meus amigos. Eu até perguntei para ele, puxa, como é que chego lá? E depois eu estou entendendo, mas agora, do outro lado, tem um Cristo ferido e morto no sepulcro. Entende? Essa era a realidade daquela noite. De um lado, na mente deles, o Cristo rindo, celebrando com os amigos um casamento. Já foi festa de casamento? Fica aquela rodinha de amigos, a gente começa a contar piada. E eles tomavam vinho. E aí, ainda por cima, no final, tinha acabado o vinho. E Jesus estava tanto que essa festa continuasse, que o sorriso ainda continuasse, que a alegria dos noivos continuasse. Ele é tanta gente, tão gente boa, que ele mudou um reservado, um sangue de boi, não sei, por um Brunello de Montalcino, ou sei lá, um vinho caro. E brindaram e continuaram a festa. E do outro lado, um Cristo dilacerado e mudo diante da sua dor. De um lado, um Cristo que está rodeado de criança, que nem estão lá os nossos professores, e brincando e cantando. Enquanto, na verdade, nenhum rabi deixava uma coisa acontecer. Criança não contava no censo, nem mulher contava. Que andava pelas águas, desafiando qualquer lei do universo, da natureza. Aliás, foi ele que escreveu as leis, né? O Cristo que, por sua ordem, fita os olhos da morte e fala, Lázaro, sai! E Lázaro é ressuscitado. Mas, por outro lado, um Cristo que grita como um ser humano comum, mas de dor, de um sofrimento tal, que dá um último suspiro e morre. Entende o sentimento que está na cabeça desses discípulos? Quero ler de novo com vocês, João 19 a 21. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, é o 20 e 19. Isso. No primeiro, da semana, estando os discípulos reunidos, a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Como o Pai me enviou,
eu assim também os envio. Concordância com a palavra do domingo passado? No momento de tensão, de medo total, fechado nas salas, para que ninguém soubesse que ali eles estivessem. No primeiro encontro que ele tem, ele fala, paz, e agora está na hora de vocês irem para fora dessa sala. Uau! Não dá para ser um pouquinho mais brando, né? Uma entradinha, depois vir com a feijoada para o final. Não. O Pai me enviou, agora é com vocês. Jesus atravessa as portas daquele lugar que abrigava os 11. E ele atravessa, lembra que eu falei do detalhe? Ele atravessa as portas que tentavam cercear o medo dos seus amigos. Mas não estava rolando. Ficar trancado ali ainda estava deixando eles com esse monte de sentimentos. O que precisava acontecer era o que aconteceu aqui. Já era o terceiro dia após a morte de Cristo. Eles estavam lá, apavorados, perplexos, angustiados, por tudo que a gente está dizendo aqui. Então eles precisam de paz, mas não do paz que o mundo dá. A única coisa que podia tirar eles daquela sala, da sala que cerceava o medo, daquelas paredes tênues, era alguém que pudesse passar por elas. Mais do que isso, alguém que pudesse mudar de fato a história da humanidade e vencer a morte. Por isso que ele nos dá a paz, que excede todo entendimento, porque nunca ninguém passou pela morte e voltou. E ainda introduz essa paz na sua vida. Precisavam de paz, que apenas a vitória sobre a morte pode nos dar. A paz que excede todo entendimento, como eu disse, excede o que é concreto, o que é de palha, que atravessa a porta. A dura e cruenta realidade desse mundo vil, somente aquele que venceu a morte, por amor, pode te dar e pode me dar. Veja. Nesse momento, eu li um pouquinho antes, Tomé não estava, na sala. Ele não estava naquela hora. Lembra que eu falei de ser zeloso, destemido? Ele não perdeu essas características. Por que só ele não estava na sala? Será que ele era o responsável? Alguém tinha que passar na padaria do Benjamin e trazer uns pãozinhos. Alguém tinha que trazer um vinhozinho para acalentar aquele medo. E eram 11 bocas para comer. Será que era ele escolhido? Não sei. Mas ele não estava lá essa hora. Eu não sei por que ele não estava. Mas ele talvez podia ser o responsável para também soldar os ânimos. Cara, vê como é que está lá fora. Como que está hoje? Estão procurando a gente? Tem placa de procura se Simão Pedro aí? Tem alguma coisa assim lá? Bem possível que possa ser alguma coisa assim. Então o texto diz que 8 dias depois, após a aparição de Cristo aos seus discípulos, Jesus retorna a essa mesma casa, essa mesma sala, que ainda estava trancada. Veja, interessante. Jesus já tinha aparecido, mas eles ainda estavam lá. Interessante. Olha, ainda não tinha sido suficiente. Não posso falar por você, mas posso falar por mim. Muitas vezes essa história não é suficiente. Eu também muitas vezes me sinto tão despreparado, ou muito mais que eles. Sinto medo também. Mas ele continua a insistir, a atravessar essas paredes duras do nosso coração, porque só ele pode fazer isso. E não tem parede mais difícil de ser atravessada do que a nossa incredulidade, do que a nossa falta de crença e o nosso excesso de crença nesse mundo. Excesso de crença no que se vê. Esquece que algo transcende de nós. Que a finitude desse mundo não dá a palavra final, porque eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Jesus. Então ele passa mais uma vez pela porta que tentava cercear o medo e dessa vez também a incredulidade. Só que dessa vez Tomé estava lá dentro. E aí ele
ele não perde mais tempo. Jesus entrou, pôs-se no meio delas de forma sobrenatural e disse: Tomé, coloca seu dedo aqui. Um detalhe, a partir do versículo 13, existe um encontro, um pouco antes, das mulheres com Jesus, depois que ele é ressurreto. Existe um movimento de uma delas para tocar, e Jesus fala: ainda não, porque eu não fui entregue ao Pai. Jesus muda de ideia, né? Tomé, põe a mão aqui. Ele abriu uma sessão para Tomé, não é? E a Maria não demorou muito para acreditar. Ela estava confundindo ele com um jardineiro. Não é isso que o texto diz? Ele também mostra chagas. Lembra que na primeira aparição, quando Tomé não estava, ele também não mostra chagas? Mas para Tomé ele fala: põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Jesus podia estar sem sinal nenhum. Fico pensando, será que era também tinha cicatrizes da coroa de espinho? Dos açoites das costas? Não sei. Quem sabe? Mas a das mãos tinha. E o do lado tinha também, porque ele falou para Tomé colocar a mão. Estenda a sua mão, coloque do meu lado. E para de duvidar. Creia. É assim que hoje eu ouço o texto. Põe a mão aqui, Tomé. Ele abriu uma exceção para ele. Tomé lhe disse: Senhor, meu Deus, Deus meu. Eu estou terminando, queridos. Mas aqui eu quero deixar com vocês aquilo que calou meu coração nas linhas do Tomás Halick. E que eu faço muitas dessas frases as minhas frases. Partilho com vocês agora. Porque a fé cristã, ela consiste em relacionarmos sempre, cotidianamente, com o poder do Evangelho e a palavra de Deus. A nossa caminhada, a nossa jornada, cada dia, day by day, step by step. E assim a fé pode se tornar, então, a coragem que a gente precisa para viver nesse mundo. Mas se for provada e vivida, a gente precisa viver a nossa história provando a palavra e ela se renovando em nossa vida. É assim que funciona. A palavra é viva e eficaz. Senão ela é só letra, senão é só decorar para ganhar o pirulito lá embaixo com as crianças. É importante. É um exercício legal decorar versículo. Mas não é só isso. A palavra precisa renovar a cada dia. Quantas vezes eu acho que assim foi na sua vida, como é na minha, um texto, um versículo tem um sentido totalmente diferente, em algum momento, diferente da nossa história. Porque assim funciona. A Bíblia, a palavra de Deus, suas histórias, seu conteúdo, ele precisa ser vivido, experimentado a cada dia, para que dessa forma a gente possa então aprender em nossa própria existência, em nós mesmos, o que é uma fé cheia de vida e de esperança. Uma fé vivida, experimentada. A experiência de Tomé, nessa jornada que ele tem, andando com Cristo, a experiência de viver a morte e a ressurreição, faz ele entender, então, que sem as feridas, sem as cicatrizes, sem as mãos marcadas pelos cravos, depois da crucificação, sua fé não encontraria sentido. Entende? Li uma história de rodapé de um desses homens da Igreja Católica que são considerados santos, eu não vou lembrar o nome dele, mas diz que a Satanás apareceu para ele e falava que era Jesus. Mas por que ele sabia que era Satanás? Porque ele viu assim um Jesus fortão e tal. Ele falou: cadê a marca das mãos e do lado? Você é fria, sai de mim, Satanás. Para Tomé eu posso dizer para você, para mim também, ao ler os evangelhos e entender o que é a obra de Cristo nessa minha vida, irmãos. Aí, desde molequinho, ouvindo a palavra de Deus, quero dizer para vocês com todas as letras: não há outro caminho, não há outra porta, senão aquela que é aberta por uma mão ferida
e um coração transpassado. Para mim, não. Não posso clamar, meu Senhor e meu Deus, como Tomé fez, e assim como ele, sem ver a ferida que alcança o meu coração. Romanos 10:9 nos diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas olhando para o mundo, olhando para a minha experiência de vida, eu preciso confessar para você aqui nessa noite, queridos, que o meu coração e a minha fé só podem pertencer ao Deus capaz de mostrar suas mãos feridas, do seu lado ferido. Eu lembrei de um velho hino da minha infância. Eu vim de uma igreja tradicional. A igreja cantava, acho que o coro cantava, não sei. Na sua graça vou viver. Não. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise, sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados. O que pode me separar do amor de Cristo? Do amor que é legítimo por conta das feridas das mãos e do seu lado ferido. Será que o apóstolo Tomé realmente foi livre das suas dúvidas definitivamente ao ver o ressuscitado? Boa pergunta para a nossa aprofundada fé. Espaço para o comercial. Tinha 16 pessoas essa semana. Eu louvei a Deus. Eu queria ver 16 mais 16 dá 42. Pode ser ou não? Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Tem gente que está vindo da academia. Tem mulher fazendo janta, homem também. Homem lavando louça, que nem nós vimos aqui. Põe lá. Entra na reunião, rapaz. 1 hora. No Zoom. É bom ver você, é bom conversar, é bom ouvir sua pergunta, mas só entra. Seja aquecido, aprofunda. Está aqui, ó. A gente manda nos nossos links o endereço da reunião. Mas será que o apóstolo Tomé realmente foi livre das suas dúvidas definitivamente? Ao ver Jesus ressuscitado? Acabou todas as suas dúvidas? Ou será que Jesus lhe mostrou suas feridas como o único lugar em que uma pessoa que procura e duvida realmente pode tocar a Deus? Olha que coisa interessante esse insight. Porque as feridas são a nossa conexão com Ele. Porque as feridas de Jesus, irmãos, são evidências do amor de Deus por nós. Que se não bastasse o acolhimento e a aceitação total, exatamente a tranqueira do jeito que eu sou, Ele é cúmplice das minhas feridas também. Dessas que eu tenho aqui quando eu caí da bicicleta. De quando eu tomei meu primeiro fora, eu tinha 12 anos, da menina da igreja mais bonita, e ela não quis saber de mim. Isso fere a gente. Porra! Ou de quando eu fui tocar pela primeira audição no conservatório, Chuchu, e eu já tinha bigodinho, e tinha um monte de espinha, e eu me cortei todo. E eu não pude ir. Aí, ó. Ferida feia. Meu pai foi usado por Deus. Hoje ele faria 87 anos. E ele abriu a porta, você não vai, filho, está ficando tarde. Ele viu que eu estava tentando esconder o sangue da minha cara. Ele falou, não precisa ir, filho, você toca piano para mim depois. A audição foi com ele, eu nunca toquei no conservatório. Ferida. Tantas feridas que acompanham a nossa alma. Tantas perdas difíceis. Tantos momentos difíceis. As feridas são a nossa conexão com Ele. Por isso que depois de ressurreto, Ele mostrou e fez Tomé tocar, e a gente pode participar disso. Dessas feridas do mundo, quanta dor, quanto sofrimento. Eu já vi uma boa parte da minha vida, graças a Deus,
pós-final de faculdade até me formar. A gente andou pelas periferias do mundo, a gente foi para Angola em meia guerra civil, a gente viveu um centro de concentração, onde as crianças, daquele jeitinho que vocês conhecem lá, eram famintas de tudo. Ali tem ferida, ali tem Jesus de Nazaré. Quanta injustiça, quanta fome, quanta injúria no corpo e na alma. Essas injúrias deixam feridas, marcam cicatrizes. E Jesus acolheu todas elas para si. Amém? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu a morte. Ele entrou na espessa parede dos nossos corações e pode entrar a hora que Ele quiser, se assim você o permitir. E diz: te visita, paz seja convosco. Entende por quê do cumprimento dele? Shalom. E a segunda frase: agora é com você. Abraça as feridas. Cuida das feridas. Proclama o reino. Proclame a esperança. Mas toda vez que doer, lembre-se, eu venci a morte. E termino o mesmo versículo que a gente começou. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E estarei com vocês para sempre. Em nome de Jesus.